acho que a gente definiu hoje um ótimo conceito do Music in Box, que é a meta-curadoria musical, né? Que é a curadoria da curadoria. Então, cara, confia, porque é uma curadoria em dobro, assim. É só dar o play que ela foi curada 2 vezes. Duplo filtro. Ô mãe, não fala comigo agora, tá? Não fala comigo agora, tá? Pela próxima meia hora. Começando mais um Nada Sei.mp3, número 4. Pô, já chegamos no 4º podcast, olha que legal. Eu sou... Daqui a pouco a gente chega no 200. É o podcast do Bananas Music Branding. Eu sou do Panosso e tá comigo aqui o Rafa, a Emily e a Julie, pra gente falar sobre o Music in Box, nosso projeto paralelo aí, que chegou no e-mail de número 200, então a gente quer fazer uma edição comemorativa desse podcast para marcar e também para falar um pouco mais dele, tudo que envolve as questões aí, não vamos falar só dele, né? Mas eu queria que as pessoas aí se apresentassem e indicassem uma playlist, né, já que o tema é esse, que a gente vai linkar na descrição aí. Então, quem quiser ser o primeiro, vai lá. Bom, então eu sou o Rafa Achute, eu tô aqui falando diretamente de Garopaba e eu vou indicar uma playlist que se chama Chorando na Avenida Paulista, que é uma playlist maravilhosa, de dor de cotovelo, com muitos artistas brasileiros, contemporâneos, e é uma playlist bem literal. Então, Chorando na Avenida Paulista, para quem estiver em meio ao caos de São Paulo e quiser dar aquela choradinha, que é sempre bom, por favor. Por favor, acesse. Eu sou a Julie, eu tô falando aqui de Lisboa. E eu vou indicar uma playlist que é minha, só que ela não é feita só por mim. Eu tô fazendo... A playlist se chama Pois Isso é Bué Fish, que é a minha playlist de músicas portuguesas que eu tenho descoberto aqui. Então ela é meio que uma playlist colaborativa, que todos os meus amigos portugueses sabem que eu estou em busca de novas sonoridades e tentando descobrir artistas legais portugueses para entender como é que funciona a cena de música portuguesa. Então essa é uma playlist para quem quer descobrir o que está rolando aqui pro Portugal. Legal, fiquei curioso pra caramba. Não conheço muitas bandas portuguesas assim, então. Eu vou indicar uma playlist chamada Agosti, que é uma playlist pessoal minha, que eu venho cultivando já tem alguns anos, que basicamente são de músicas que eu gostei, que eu achei muito legal, músicas que eu achei legais, e enquanto eu estava fazendo pesquisa para clientes, enfim, criando playlists, são músicas que eu achei foda e não achei, nenhum uso para nenhum cliente, nem nada, talvez elas não serviriam para isso, são mega pessoais, é uma salada, mas é uma salada muito gostosa de ouvir. Então é para dar o shuffle e ouvir, só deixar de trilha, assim, e curtir. Foda. Bom, e o que a gente tá fazendo aqui nesse momento é Cara, aí, Edu, tu não vai indicar a tua playlist? A minha playlist? Ah, te peguei de surpresa agora, né? Pegou. Tá, então eu vou indicar uma que é uma playlist minha também, porque, sei lá, a gente faz playlists e a gente quer escutar nossas playlists. Eu acho que nenhuma faz tanto sentido quanto a nossa própria para nós mesmos. Né? Tem uma, na real, vou indicar duas então. Porque tem uma da Julie que também é muito foda, que eu esqueci o nome agora, mas como é que é aquela? Funk Groove... Funk Groove Brasil. Funk Groove Brasil, que é tipo, nossa, umas grooveiras muito pesada de música brasileira. Só que tem uma que eu fiz e que eu tô ouvindo muito, que é também Groove, Groove Solar o nome, que tem um pouco... essa coisa, Groove e uma vibe solar, basicamente. É isso, assim. Então, eu escuto sempre meio de manhã, assim, é pra quem tá querendo ficar leve, ficar de boa. É isso. Ela já foi enviada no Music in Box, mas tá aí, pra quem não assina o Music in Box, que tá vacilando, que a gente vai explicar agora no podcast todo, que é basicamente isso, né? O que a gente fez aqui agora é o que o Music in Box né? 3 dias por semana a gente envia um e-mail, né, diretamente para a caixa de entrada, com uma playlist, uma dica de playlist explicando o porquê, né, que ela está sendo indicada, explicando aonde faz bastante sentido que ela seja escutada. E eu acho que o grande diferencial ali está no fato de um humano estar fazendo essa curadoria. A gente vai falar um pouco mais sobre isso durante o
durante o podcast. Mas acho que, eu não sei se tu quer explicar um pouco mais, Rafa, do que é o Music Box. Eu acho que ele é basicamente isso, assim. E tu podia também falar pra gente como é que foi que surgiu a ideia de fazer o Music Box. Porque eu nem tava, né, lá no início do Music Box, no início do ano passado, né, eu acho. Ou finalzinho de 2016. Foi no final de 2016, cara. E a edição número 1 dele foi lançada em dezembro, um dezembro quente de 2016, se eu não me engano, e ele veio dessa inquietação que a gente tinha, de a gente descobrir muita coisa e estar sempre pesquisando playlist, e elas meio que morriam num canal do Slack, tá, chamado Music Refs, né, e a gente falava, cara, tem muita playlist legal, muita playlist criada por usuário mesmo, que ela tá ficando aqui, né, a gente não tá compartilhando isso, as pessoas, tipo, botam energia para criar essas playlists e essas playlists meio que não vão para o mundo, assim, porque o Spotify, ele recomenda só suas próprias playlists, né? Apesar dele ter sido criado com esse discurso de, bom, todo mundo pode criar suas playlists, todo mundo agora vai virar um curador, o que a gente vê mesmo é que a plataforma em si, ela só divulga suas playlists proprietárias, então o usuário não tem espaço ali dentro, né? Ele tem espaço só divulgando nas suas redes. E a gente criou o Music Box exatamente para isso, assim, para tentar furar um pouco essa bolha de recomendação do próprio Spotify, né, e jogar para o mundo essas playlists legais que a gente estava descobrindo e que acabavam ficando conhecidas só entre a rede de amigos daquela pessoa que criou. Então a gente começou a fazer uma curadoria e falou, putz, vamos jogar isso para o mundo aí. E a melhor forma que a gente encontrou de fazer isso foi através de um e-mail, né, numa newsletter, porque é uma forma que a gente chega até a pessoa não precisa vir até a gente. Que acontecia também de, vamos postar no nosso Twitter, vamos postar no Facebook, mas daí a gente dependia das pessoas virem e lembrarem que elas tinham que entrar. E a gente queria também cortar um pouco esse caminho, a gente, não, tu abre a tua caixa de entrada 3 vezes por semana, a primeira coisa que tem ali é uma playlist para te ouvir naquele dia. Né? Aquela playlist ou vai te surpreender, ou talvez tu vai simplesmente te ignorar, mas a gente está sempre te recomendando alguma coisa nova e alguma coisa que talvez tu vai, sabe, conhecer teu artista novo favorito, né? Então a ideia era essa, assim, furar essa bolha de recomendação e jogar para o mundo essas playlists de pessoas, de usuários comuns, tipo nós, assim, que não estavam tendo espaço de se divulgar. Sim, até antigamente o Spotify ele tinha um sistema de recomendação dentro da plataforma, né? De compartilhamento de música, de playlist, que tu podia até escrever um pouquinho sobre o teu compartilhamento, né? Mas como não existe mais esse sistema lá dentro da plataforma, acho que o e-mail é, de fato, a melhor solução para chegar direto na pessoa, né? E o Music Box surgiu também pelo outro fato de a gente ter muita informação chegando até a gente, né? A gente abre o Spotify, a gente tem 30 milhões de músicas para escutar. E a gente que trabalha com música, a gente se pegava nessa cilada, assim, né? Meu Deus, o que eu vou escutar hoje? Né? A gente tem muita música, muita playlist, a gente não sabe por onde começar, né? Quando o cardápio é extenso, a gente fica ali meio, né? O que eu escuto, o que eu faço agora, né? Então o Music Box também ajuda a pessoa escutar alguma coisa. Não, é isso, tá? Tu não precisa pensar. Ou não é um algoritmo te mandando escutar alguma coisa, né? É um humano, né, que teve uma curadoria prévia e que tá te indicando. É tipo um amigo, né, que 3 vezes por semana te manda um e-mail te indicando uma playlist. Então, mas ele surgiu também por esse problema, sabe? A gente tem acesso a 30 milhões de músicas quando a gente abre o Spotify e a gente, mesmo assim, não sabe o que escutar. E aí a gente escuta sempre as mesmas playlists e os mesmos discos. Uhum. Então, o Music Box é dar uma chance para ser surpreendido, né? Que eu acho que talvez essa seja uma boa definição, tipo, aquele amigo que quer te surpreender, assim, tipo, putz, ouve isso aqui, pode ser que tu vá gostar. É muito louco porque é uma curadoria dupla, né? Tipo, teve uma pessoa que foi lá e fez uma curadoria, e aí a gente vai lá e faz uma curadoria entre a curadoria da curadoria. E a gente apresenta isso, tipo, tenta oferecer. E uma coisa que eu acho muito massa é isso, né? Tipo, da primeira hora do dia. É muito essa imagem que eu tenho. Tipo, o cara chegou no trampo, abriu lá as coisas que ele vai fazer, quer escutar uma música enquanto, tipo, tá, o que eu vou fazer, sabe? Tipo, o que eu vou escutar? Então, resolve esse problema. Tipo, a gente já tem tanto, tipo, meio que resolve esse, assim, sabe? Tipo, uma coisa menos. A gente tá ajudando as pessoas. Ele chama a Companhia da Modernidade.
Total. Aí que tá. E ele mudou muito desde a criação, assim, porque hoje ele tem essa onda, ele é enviado de manhã, tem a explicaçãozinha e tal. Ele se transformou durante esse mais de um ano, talvez quase 2, ou não? A gente seguiu mais ou menos no mesmo caminho, assim. Ele mudou o formato, ele mudou o layout, ele mudou a frequência, né? Mas a ideia dele, o conceito inicial, que era fazer uma curadoria de playlists de humanos e não de robôs, e enviar isso junto com um breve textinho de apresentação, isso não mudou. Saindo um pouco do assunto Music in Box, mas entrando no que ele representa e tal, que eu queria falar um pouco sobre um assunto que recorrentemente vem nas falas do Bananas, assim, tanto em palestras quanto em, sei lá, conteúdos e tal, que a gente está vivendo a era das playlists e a era dos moods, né? O Music in Box é bastante baseado nisso. Queria saber de vocês como vocês veem esse crescimento do consumo de playlists hoje em dia, se realmente é a nova forma de consumir playlist, e também no que isso impacta, sabe? Tanto o cara que está escutando, quanto o artista. Como é que vocês veem essa nova tendência? É uma tendência, é uma realidade? Não, assim como a internet, a playlist chegou para ficar, né? Até a gente vê hoje artistas, por exemplo, o Drake, né, que lançou o Feel More Life, se eu não me engano, o álbum. Na real, não é um álbum, né? Ele chamou de playlist aquilo, né? Cara, é a nova forma como a gente ouve música, e ao meu ver vai só aumentar, assim, as pessoas vão cada vez menos ouvir álbuns, já está acontecendo. Nós que somos muito ligados à música, que trabalhamos com isso e tal, os próprios artistas têm o hábito de ouvir o álbum como de uma maneira fechada, de início ao fim, na ordem e tal, mas o consumidor médio de música usa playlist, utiliza como forma de guiar o mood, né? Eu acho que é uma evolução de alguma coisa que já está no nosso inconsciente, né? Quando a gente está escutando rádio, a gente está escutando uma playlist, né? Quando a gente está... Bom, eu fiz mixtape, né? Não em fitinha, mas em CD. Eu acho que todo mundo já fez. Eu acho que é uma coisa meio que normal, assim, de quem gosta de música querer aglutinar a sua própria coleção de música. É uma evolução dessa coisa que a gente já está acostumado a ouvir em formato de playlist. Só que agora tá mais definido e muito mais simples. E sim, né, a gente fala e vê que isso está totalmente concreto agora na nossa cultura, que é escutar música através de playlist. Sim, né? E simplificou a maneira de compartilhar também, porque antes o que a gente fazia? A gente gravava o CD ali, a mixtape, e passava pro amigo, enfim. E agora tu pode passar um link de playlist para compartilhar, né, a tua playlist. Então esse fator humano da criação, eu acho que também foi aprimorado. E o lance da playlist nunca ela nunca tem um fim, né? Tu pode modificar ela quando tu quiser. Tu pode modificar a ordem, tu pode tirar música, tu pode botar música, então ela não é um formato, né, fechado. Então tu pode modificar ela o quanto tu quiser. Eu acho que a grande graça da playlist também tá nesse detalhe. E eu acho que também, como a gente está baseando muito o nosso consumo de música por um viés mais funcional, né, de pegar as playlists e organizar elas por moods, de como a gente quer, por exemplo, quero uma playlist para correr que seja de rock, quero uma playlist para cozinhar que seja de jazz dos anos 70. Eu acho que isso também está mudando um pouco a forma como os artistas pensam, né, a produção musical, e como os artistas entregam isso. Então, eles estão lançando muito mais singles, né? Eles estão... que muitas vezes também entram em diferentes playlists, né? Uma mesma música, às vezes, entra 3, 4 playlists diferentes, porque ela combina com 3, 4 moods diferentes. Então, ela não fica estanque em uma coisa só. Né? E eu acho que isso também é legal pro lado do artista, pro artista ver como que o público está percebendo aquela música dele. Né? Tem gente que, às vezes, só ouve uma música de rock para dormir, né? Então, é super interessante pro lado do artista ele perceber isso, assim, putz, eu botei minha música pensando nisso, mas as pessoas estão percebendo a minha música dessa forma aqui, tanto que ela tá entrando mais nas playlists, sei lá, para malhar, para correr,
sabe? Então, é legal, eu acho que esse feedback pro artista, que era uma coisa que não tinha, né? Tu criava, tu dizia, essa música aqui vai ser a música mais calminha do disco. Tá, mas essa calminha, hoje em dia, ela entra em várias playlists, então ela ajuda a regular diferentes moods das pessoas. É legal também. Eu tô com um problema, eu queria saber se vocês também têm esse problema, que é assim, eu comecei a fazer isso, né, playlists funcionais. Então, sei lá, eu comecei assim, tipo, verão. Aí depois eu percebi que dentro daquele recorte de verão tinha, tipo, verão não sei o quê. Aí dentro daquele recorte tinha verão não sei o quê, sabe? Tipo, e agora eu tô fazendo playlists que tem, tipo, 4 músicas, porque eu não conheço ainda, tipo... Claro que eu vou descobrindo, por exemplo, a que eu falei, Groove Solar, tinha uma que era do verão, saiu pra Manhã Serena, que era, tipo, músicas pra amanhã, pra começar o dia, e dali saiu um outro grupo, assim, meio que, tipo, não tem fim, sabe? Um triângulo. Eu não sei se isso não tem fim. Eu tenho super esse problema. Eu vou fazendo coleçõezinhas, assim, vou abrindo quando vê, tipo, eu tenho 15 mil playlists que poderiam ser uma só, mas ao mesmo tempo elas têm alguma diferençazinha ali na vibe, nos artistas, nos elementos que faz total sentido elas estarem separadas também. Eu tenho várias playlists de, tipo, 2 músicas, sabe? Sim. Transição Foda é uma que eu tenho. Que é a transição de... Ouvindo uma playlist aleatória no Shuffle, rolou de fechar assim, uma transição que parecia um set de DJ, assim, que eu uso crossfading, né, no Spotify, e daí fechou assim, pá, virou. E daí depois, sei lá, eu tenho muitas, assim, eu tenho uma que se chama Blusão, por exemplo, porque é uma música blues muito foda. E eu botei só a fotinha de um blusão mesmo, de uma blusa grande. E curiosamente tem followers a playlist, eu não sei como. Claro, essa porque aí que tá, né? Tem esse lance da playlist, tipo, ser funcional, mas eu sinto que tem muitos aspectos, né? Tipo, o nome dela, o momento dela, a foto, a ironia. Exatamente. Tem muita coisa que pode ser, tipo, agradável a alguém ir lá e dar seguir, sei lá. Acho que, tipo... Exatamente. O legal da playlist digital, né, é isso, assim, é tu poder expressar a tua personalidade, a tua identidade de diferentes formas. Seja através do nome da playlist, seja através da capinha da playlist, seja através da seleção de músicas que tu coloca ali dentro, né, do conceito que tu criou para aquilo. Então, às vezes, não é só a música que tá ali dentro que te pega, né? É a capa que é engraçada, é o nome da playlist. Então, também pensar numa playlist às vezes é muito mais complexo do que pensar só nas músicas que vão estar ali dentro. Não são só as músicas que contam uma história, né? Exatamente. Tudo tá ajudando a contar essa história, assim. Acho que esse é o mais legal de criar playlists hoje em dia. Essa individualidade e essa possibilidade das pessoas fazerem tudo isso. Porque se a gente for parar pra pensar mesmo, que nem a Júlia falou, tá, beleza, tu podia até criar, fazer um CDzinho e tal, mas isso já era uma função, né? E daí tu queria imprimir uma capa, tu tinha que colocar a capa se tu quisesse, tipo, olha só, que hoje em dia não, hoje em dia meio que tá fácil. Uhum. Sei lá, é muito mais... E também tu se transforma, eu acho que isso é o mais novo de tudo. É tu criar aquele pilarzinho, né, que é, tipo, sei lá, músicas para acordar, e tu mudar ela, tipo, tu não quer sempre ter as mesmas músicas para acordar, né? Tem música para acordar no inverno, tem música para acordar no verão, tem música para acordar sozinho, música para acordar acompanhado. Haja então, CD virgem, né? Haja CD virgem, exatamente. Mas isso tudo acontece porque a gente tem o acesso agora à música, que a música acabou virando um commodity e a gente tem acesso a elas. Antes era função fazer o CD, porque tu tinha que ou gravar da rádio, ou pegar do colega. Eu lembro que eu fazia a capinha à mão, assim, eu tava na aula de manhã e eu escrevia e fazia a ordem, assim, das músicas. E hoje é muito mais fácil porque a gente tem acesso, né? Porque a gente tem abundância de músicas. A gente tem 30 milhões de músicas para ir lá selecionar e ver qual que a gente quer botar e fazer uma coleção de músicas ou não. Eu acho que esse que é o changing também, né? É o acesso disso, é a música virar tão commodity que a gente tem acesso a milhões de músicas. Mas com essa abundância, com esse acesso, entra também o lado negativo, que é o paradoxo da escolha, né? Que é quanto mais opção tu tem, menos tu acha que tu fez a escolha certa. Às vezes tu passa mais tempo escolhendo filme no Netflix do que assistindo um filme de fato. Né, que é o lance que eu acho que a ideia inicial foi do Music Box, ela surgiu exatamente para isso.
Tu passa mais tempo pensando no que tu vai ouvir do que ouvindo de fato. Então, tu já poderia ter ouvindo milhares de músicas ali, né? Então, e aí entra o lado importante da curadoria, que antigamente, que nem a Júlia falou, era feito pelo rádio, né? O radialista ali, o locutor, ele colocava a música e, beleza, tu ouvia aquilo ali, porque ele já fazia uma curadoria daquilo ali. E acho que hoje o papel da playlist é fazer também, do Music Box é fazer esse lado de curadoria e das pessoas também pensarem nisso, sabe? Elas pensarem que músicas que vão entrar ali, que daqui a pouco vão acabar ajudando outra pessoa que não fazia nem ideia do que escolher. Uhum. Uma das saídas que as pessoas têm, né, para esse paradoxo da escolha vem sendo os algoritmos, né? Tipo, um exemplo, acho que clássico disso é o Descobertas da Semana do Spotify, que é uma playlist inteligente, que muda toda semana e que meio que te dá aquilo que eles acham que tu gostaria de conhecer e que tu ainda não conhece, baseado em todos os dados que eles recolhem de ti, do que tu escuta, do que tu acessa e tudo mais. A gente tem 9 minutos para conversar sobre isso, mas só para saber também o que vocês acham disso, como é que vocês veem esse crescimento dos algoritmos como forma de curadoria, se isso é bom, se isso é ruim, se a gente tem perigos nisso, de entrar numa bolha, sei lá, vocês são a favor ou contra aí? Acho que todo mundo é a favor aqui, né? Eu sou a favor, óbvio, de qualquer evolução, né? A gente gosta muito disso, é muito legal, eu acho que facilita muito as vidas, é muito interessante, mas o que a gente fala também é que o algoritmo ele não entende contexto, né? Então, ainda, exatamente. Estamos aqui no dia 18 de setembro de 2018. O algoritmo ainda não entende o contexto das músicas. Então, a gente sempre vai defender a curadoria humana também, ou o olhar humano, para fazer uma playlist com propriedade, né? Isso é um humano que vai fazer, porque é o humano que entende o contexto. Mas o algoritmo é, tipo, sensacional, né? O Descobertas da Semana, acho que todo mundo, toda segunda-feira meio que cai pra trás, assim, tipo, meu, que porra é essa, né? Como é que eles conseguem pensar essas músicas, assim, e gostar tanto? Pra mim sempre é super assertivo e eu sempre tiro muita coisa incrível de lá, que vai abrir o meu horizonte para outras coisas. Mas é isso, eu defendo que a curadoria ela sempre tem que ter um humano para dar o contexto também. Não defendo uma curadoria 100% algorítmica. Uhum. A gente estava conversando, né, Emily, vocês viram no SXSW desse ano, que isso só tende a crescer, assim, e, tipo, sei lá, o cara acorda, principalmente com aquelas caixinhas de som inteligentes, vamos colocar assim. Tipo, me dá uma música aí pra tal, pra escovar os dentes. Quem vai fazer essa curadoria ali naquele momento é a própria caixinha, sei lá, é o sistema que vai encontrar o que ela achar que faz mais sentido, assim. Então, acho que cada vez mais também que a gente vai andando para um lado, vai aumentando a importância do outro lado, né? Que é muito o que o trampo que o Bananas faz, assim. E a essência do Music Box, né? Acho que é isso. E eu acho que outra coisa também que é super importante de pensar, a questão dos algoritmos é o consumo em larga escala, né? Que essa curadoria que a gente faça, a curadoria humana, cara, isso é inviável, a gente não consegue escalar isso, sabe? Então, obviamente, o algoritmo, ele replica aquele Descobertas da Semana para milhares de pessoas, então milhares de pessoas devem receber a mesma playlist que eu recebo. Apesar de eu não saber disso e as pessoas não saberem. Parece que é extremamente única, que é exatamente para mim, mas na verdade ela é replicada, né? A personalização em massa. Né? Exatamente. É uma coisa que a gente não consegue fazer manualmente. Tipo, é humanamente impossível a gente fazer uma curadoria específica para cada pessoa, ou, sei lá, a gente tem um tempo limitado, um espaço limitado. Então, o algoritmo, ele funciona muito para isso, e eu acho perfeito, eu acho animal. Só que tem que entrar esse olhar humano depois para fazer essa edição, que eu acho que é o que funciona muito bem, que é inclusive o que a gente faz bastante no Bananas. A gente trabalha junto com os algoritmos para criar playlists. Eu não sabia muito bem como funcionava as Descobertas da Semana, dei uma pesquisada até para, enfim, fazer esse podcast e tal. Encontrei um texto... Tem um texto do Bananas. Não, pode crer, mas tipo, eu encontrei um texto específico que tinha uma entrevista com o cara que era, tipo, sei lá, o cara que inventou lá no Spotify, não sei o quê.
ele fala várias coisas, assim, do tipo, descobertas da semana, não leva em conta as próprias músicas que tu escuta no Descobertas da Semana, porque senão ele ia ficar criando uma bolha que ia virar só aquilo, assim, sabe? Então tem várias especificidades, assim, muito massa. Acho que a gente linka também esse texto e o texto do Bananas aqui na descrição. Tem também um texto do Music Box, que conta um pouco mais desse surgimento também, a gente linka aqui. E, claro, a gente vai linkar o link para inscrição, porque muita gente pode estar aqui ouvindo e já é inscrito, mas muita gente não faz ideia do que a gente está falando. Então, só para reafirmar e vender bem, né? Music Box é um serviço, basicamente, onde a gente vai enviar 3 vezes por semana uma playlist curada por um humano, né? Curada pela gente, e de manhã na tua caixa de entrada, em que não precisa se preocupar com o que tu vai ouvir naquele momento, naquele dia. Dá o play e aproveita, a gente vai explicar o porquê, a gente vai explicar um pouco mais, falar um pouco mais sobre aquela playlist, e um problema menos para ti naquele dia. Então, uma coisa menos para te pensar no teu dia. Não esquece, deixa que a gente resolve essa, pelo menos segunda, quarta e sexta. Então é isso. Eu acho que acho que a gente definiu hoje um ótimo conceito do Music Box, que é a meta-curadoria musical, né? Que é a curadoria da curadoria. Então, cara, confia, porque é uma curadoria em dobro, assim. É só dar o play, porque ela foi curada 2 vezes. Duplo filtro, sim. Duplo filtro, tá louco? E assim, a gente tá sempre procurando novas playlists, né? Se vocês, aí quem tá assistindo, tem a playlist genial que acha que o mundo inteiro deve conhecer, por favor, manda pra gente no e-mail, né? Vamos colocar tudo aqui na descrição, pelo amor de Deus, vai ser uma descrição gigante, já vi. E então, tipo assim, vários links. Mandem, a gente tá sempre numa pilha de conhecer coisas novas, de conhecer novas playlists geniais, né? Que é aquilo que a gente tava falando, tipo, pode ser desde uma coisa muito específica, tipo... Novas coleções musicais. Novas coleções musicais. Então a gente, por favor, mande, que a gente vai adorar enviar pra nossa galera. E convida o pessoal, que vocês já viram reclamando, que não sabem escutar, manda um Music Box lá, fala pra se inscrever. É de graça, não custa nada. Tem que mandar para aquela pessoa que diz, todas as playlists são iguais. Gosto muito. Então os problemas acabaram. Ficar naquele universo, né, de playlists do Spotify, que, né, pegam as músicas mainstream do momento lá, tudo a mesma coisa, daí né? Então tchau pra vocês. Tchau. Beijo, gente. A gente se vê no próximo.